Oi, gente, tudo bem? Boa tarde, aqui final da tarde de sexta-feira, dia 5/4/2024. Eu vou tentar ajeitar a luz ali. Achei o ângulo. Tudo bem com vocês? Essa luz esquenta aqui. Meu Deus, eu não sei se eu vou conseguir. Bom, olha, eu não faço a menor ideia do que eu vou dizer, mas estou aqui para passar uma mensagem, amém? Que Deus te abençoe. Eu vou tirar uma palavra depois. Salmos 98:7. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor, porque ele vem governar a terra. Ele governará os povos do mundo com justiça e de acordo com o que é direito. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Cante a terra e os seus moradores. Rios, batam palmas. Montes, cantem com alegria diante do Senhor. Que lindo! Deixa eu me apresentar. Tudo bem com você? Eu sou a Melissa. Eu sou dona aqui do canal As Aventuras de Poliana de Verdade. Eu sou a Melissa de verdade. Eu sou autista, superdotada. Sou cristã, né? Como dá para perceber. Sou escritora. Já falei que sou escritora. Tá bem quente aqui. E eu sou aquela que toma bastante água. Principalmente depois que eu tomei a consciência de quanto isso é importante, né? Eu sou bacharel em Direito, não exerço, né? Sou uma contadora de histórias. Tenho 6 livros publicados. Sou ex-DECASEG. Sou mãe solo. Sou mãe da Poliana, né? E eu amo os animais. Então essa palavra apareceu assim. Eu acho que essa palavra já apareceu pra mim. E eu acho que até já apareceu aqui no canal, no Shorts de Fé. Que eu tenho a playlist Shorts de Fé, dá uma olhadinha lá. Aqui fala quanto a natureza honra a Deus, né? Ela dá um show, né? E essa minha condição, eu acho que é da condição, eu não sei se é também, de autista superdotada, que eu passo de um tempo pra cá, eu passo a me desligar um pouco do ser humano para me coligar com a natureza. E desde pequena eu era um pouco desligada mesmo do mundo, das pessoas, e havia uma hostilidade do mundo para mim, das pessoas, parentes, primos da mesma idade, irmão, coleguinhas na sala de aula. Havia muita hostilidade, né? E então, mas o meu pai e minha mãe, eles não gostavam de cachorros, né? Então eu fui ter cachorros na fase adulta. Então isso tardou um pouco o meu contato com os animais. Mas depois que... Eu já trouxe aqui para vocês no canal uma visão que eu tive, que nós temos em nós. Talvez eu não tenha explicado tão bem, hoje ficou bem nítido. Várias lâmpadas. E ali eu coloquei uma lâmpada ali, né? Ali no lustre, que tem... São de 3 lâmpadas. E eu coloquei uma só, né? E a gente coloca assim para economizar, né? Mas... digamos que essas coisas que se acendem não gastam dinheiro, entendeu? Depende de você estar disposto a acender essas luzes.
E também de haver oportunidades, né? Vou tomar água. Não dá pra ficar sem luz. E essas luzes te iluminam e iluminam o mundo também, né? E vai ser o seu legado, né? A luz que você deixou. Então, algumas luzes se acendem, outras não. Algumas vão demorar mais tempo. Outras vão se acender bem nos primeiros anos. Muitas pessoas, por exemplo, vão ter contato com os animais, mas as luzes dela não vão se acender, mesmo assim. Então, não é só a oportunidade de ter contato, é uma escolha. Eu quero acender a minha luz. Eu não sei nem se é uma escolha, você é o olhar do observador sobre as coisas, né? O seu olhar, ele honra, né? Mas agora lembrando da palavra que Deus está, ele honra Deus ou ele desonra? O seu olhar, ele traz luz ao mundo ou ele suja o mundo? Ele lameia. Porque a escuridão é como se fosse um jato também, mas assim, com gosma, um jato de escuridão. Meu Deus, mas eu ia fazer outro vídeo, mas não vou fazer esse outro vídeo. Parece que vai ser sobre isso. Acho que foi hoje que Deus me disse: não jogue pérolas aos porcos. Isso eu digo pra você também, sabe? Por mais que você tente e dê todo o seu esforço para explicar algo, você não vai convencer, entende? Muitas vezes as pessoas. Porque eu não sei porquê. Eu sei que tá escrito que só o Espírito Santo convence, né? Mas não é tão simples assim. É preciso a escolha, mesmo assim existe o livre-arbítrio. O Espírito Santo, eu acredito que por ele mesmo, ele quer convencer todo mundo. Então pensa. Então não é tão simples assim. Precisa haver uma escolha. Então, para que as lâmpadas se acendam, a pessoa precisa escolher. A partir desse momento, eu olho para isso de uma forma diferente. E uma das escolhas eu olho para a natureza a partir de agora de uma forma diferente. Agora eu estou pensando, por que eu estou fazendo esse vídeo? Por que eu estou falando isso com eles? Porque eles não vão entender. Mas eu estava preparada, né, para fazer outro vídeo de comentários, né? Como eu fiz outro dia das biografias, mas esses vídeos que eu falo sobre as minhas descobertas é um pouco mais difícil, porque eu estou como se fosse com uma lanterninha no meio da escuridão, assim, e descobrindo as coisas, sabe? Hoje à tarde, aliás, eu só consigo falar essas coisas porque eu estou sozinha, né?
que se eu estivesse numa sala com várias pessoas, eu nem nunca ousaria falar tudo isso que eu estou falando. Então a internet, ela me possibilita ser essa mensageira, né? Porque infelizmente eu nasci com a condição, com uma baixa resistência a conflitos, ao próprio relacionamento, né, com as pessoas. Mas enfim, hoje à tarde eu sentei na varanda e esses momentos são tão importantes para mim porque são momentos que às vezes eu tenho descanso. Na verdade, eu sento para descansar, para respirar. Respirar não, respirar a gente está respirando o tempo inteiro. Quando falo respirar, é que parece que pegar uma energia de fora para dentro, né? Eu constantemente vou fazer esse processo, que eu não sei se todo autista superdotado tem, mas eu tenho, é de pegar as palavras e bater nelas. Como eu tô fazendo com consensos, bate, 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 até quebrar em vários pedaços, para eu achar a mentira. Para eu achar a mentira, porque eu ando em busca disso. Quando você busca a verdade, você também está procurando a mentira para poder peneirar, tirar, entende? Porque parece que durante boa parte da sua vida, você vai pegar informações, conhecimento inteiros e não vai fazer digestão. E aquilo vai te fazer mal, te fazer mal. E talvez em algum ponto da sua vida você vai ter uma crise de existência, né? Porque você não fazia digestão daquilo que era de passado, que é o saudável, entende? Por exemplo, você tem isso aqui e você recebe um conhecimento, ele vai passar pela sua forma. Não respeitando a sua forma, a sua composição biológica do seu cérebro, enfim, o seu momento também. Ao derramar aqui, ele pode simplesmente cair tudo para fora e você não aprender nada. E aí a garrafa tá vazia, você está vazio e não aprendeu nada. Só parece que aprendeu, entende? Eu faço isso desde os 4 anos, ficar parada pensando sobre tudo, sobre... Só que o que eu vejo é um apagão na minha vida. Que foram... materialmente pode ter sido os melhores anos da minha vida. Mas em termos de crescimento, os piores. É porque é justamente nos anos que você tenta, pelo menos eu, que eu vejo assim, esse apagão, esses anos que você tenta se encaixar, né? Sei lá, agradar a quem está ali convivendo com você, né? E pode ser anos que você é muito motivo de orgulho, mas é até por isso que eu tive a síndrome do pânico. Porque eu não estava crescendo como Deus queria que eu crescesse. Eu tinha rejeitado a literatura porque achava isso aí não é trabalho, isso não é coisa de gente normal. Normal não, como que eu vou dizer? Não é normal, isso aí é hobby. Eu mesma, hoje, eu contra-ataco
algo que eu mesma pensava atrás. Por isso que eu me vi que eu tinha que escolher uma faculdade, escolhi o direito, mas porque eu gostava da justiça. Hoje eu continuo amando a justiça, mas eu não vou procurar onde eu já procurei e não achei. Entendeu? Dos dois lados. Então, se onde eu não achei, eu não procuro mais. Até tem um livro que fala sobre isso, né? Como que é? Quem pegou meu queijo? Alguma coisa assim, que é muito legal. Entende? E aí, enfim, parece que hoje eu vou fazer esse vídeo falando sobre várias descobertas minhas, né? Se as pérolas caírem por aí, alguém pegue e emende e faça um colar. Mas, na verdade, esse processo, talvez esse vídeo tenha aqui para o processo, mas não é mais criação, é um processo de descoberta, né? E fica muito difícil para mim, né? Mas eu vou tentando encaixar as descobertas, sabe? Mas eu sentei para olhar e tinha um passarinho. E eu fiquei olhando para ele. Tipo, me dê a resposta. Me dê a resposta. Eu quero a resposta. Me dê a resposta. Por quê? Ele, o passarinho. E eu tenho feito esse movimento. Me dê a resposta, árvore. Me dê a resposta, terra. Flor, me dê a resposta. Porque eu não confio naquele que tem me dado a resposta. Quem? O ser humano. Eu não confio, então quero que você, passarinho, fale para mim qual é a resposta. E ao observar a natureza, sempre tenho grandes respostas, né? Me deu tela branca agora, peraí. Esse mês de abril já tá no dia 5, ainda não fiz o vídeo sobre a mentira, né? Ou sobre a verdade, mas eu quero fazer. Quero fazer sim. O passarinho me deu uma resposta, né? Eu sei que para você pode parecer loucura, mas Deus tem me dado a visão, e eu já falei aqui sobre uma parede, né? Sobre os consensos, que é uma parede cheia de cola, uma cola muito forte, onde as pessoas estão coladas, né? E hoje ele me disse, você sabe, né? Que você já descolou dessa parede. E não tem mais volta. Mas vão tentar te colar de volta, porque assim, pega e tenta colar, não cola, escorrega. Porque você sabe que eles não são confiáveis, entende? E que as teorias deles não são confiáveis. Se eles não são confiáveis, que dirá aquilo que eles falam, entende? E uma das questões do ser humano não ser confiável em suas teorias... Olha quem tá aqui. Oi? Cadê a Taína da festa? Galinha da festa? Galinha tá o quê? Da rua. Tá na rua? Taína tá assado. Tá. Passarinho deu... Uma das coisas que eu pensei hoje é na galinha. Aliás, eu quero trabalhar vários animais ainda nas minhas histórias para trabalhar alguns ângulos, algumas teorias que eu tenho.
Eu acho que Jesus escolheu uma forma muito legal de contar as coisas e as teorias dele através de histórias. Porque é muito mais fácil. Pensa, ele lidava com pessoas simples. Ele era analfabeto. E ele lidava com pessoas analfabetas, camponeses. Onde ele morava, as pessoas ali eram trabalhadores braçais, entende? Jesus não era letrado. Jesus não tinha faculdade. Ele não tinha mestrado, não tinha doutorado. E foi o melhor homem que existiu na Terra. E ele diz: aquele que não for como uma criança não entrará no reino dos céus. Então, quem entra no reino dos céus? Aquele que é puro. Nesse meu processo de busca pela verdade, e aí eu tenho procurado um outro ângulo, que é o do olhar dos outros seres, né? Do passarinho, da galinha. Eu tava vendo hoje, à tarde, baleias, golfinhos. Tem não sei se é rio ou mar no Japão, que ele fica, acho que eu já falei, que ele fica vermelho. Tem um período que o japonês ele mata muita baleia e golfinho. Eles matam os golfinhos e a água fica vermelha, igual o vestido da minha filha, vermelha. E você olha para um golfinho, o golfinho é uma coisa. O japonês olha para um golfinho, o golfinho é outra coisa. Então, assim, as coisas não são as coisas. Elas são de acordo com o observador, de acordo com aquele que está olhando. Entende? Uma cadeira, né? É uma cadeira para você. Mas o que é uma cadeira para uma girafa, por exemplo, né? Então, assim, tudo, né? É relativo e depende do olhar. E uma das minhas buscas é tirar. É que parece que a gente tem um olhar obsessivo sobre o nosso império. É o império, né? O império humano, né? Então a gente tem um olhar que é lá de cima. E daí quando você olha de cima para qualquer outra coisa, se você é superior, todos os seus pensamentos, tudo aquilo que você acredita, suas teorias, elas serão distorcidas, porque você está olhando de cima para baixo, entende? Então tudo vai ser distorcido. Um dos problemas que eu sempre tive e tenho ao longo da vida é que eu sempre vejo as coisas aqui, ó, na horizontal. Eu não sei se isso é do autismo, mas eu não consigo ver diferença entre uma pessoa e outra, né? Ai, o presidente da empresa, o cara que limpa o banheiro. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E isso, pra mim, não é algo que porque eu acredito que é contaminação, entende? E eu não quero me contaminar. Eu tenho muitas vezes essa impressão que o pensamento do outro vai me contaminar. Como se eu tivesse aqui o meu cérebro nos braços como um bebê e tivesse que protegê-lo o tempo inteiro dos ataques de fora, entende? Ou como uma nuance, sei lá, uma cor, né? Sei lá, um vermelho. Daí tivesse que me desviar porque eu quero, né? Sei lá, continuar sendo vermelho. Se vier o branco, vou virar rosa. Se vier o amarelo, vou virar laranja. Não quero. Eu não tenho nenhum problema com o branco, com
amarelo, mas eu quero ser vermelha. Pronto. E parece que Deus queria que eu falasse hoje sobre a natureza, porque Ele tem me chamado para a observação da natureza e trazer como se eu tivesse saído do meio deles, para trazer aqui, ó. É assim que eles veem você. Então essa é a resposta do passarinho para mim hoje. E na verdade isso já tem sido a resposta, que há algum tempo, né? Que Deus tem, junto comigo, me feito esse movimento de como é que Ele olha para você. Ele. Tem vários eles. Como é que eles olham para nós? Porque todas as verdades nossas é do nosso ângulo imperial, distorcido, de cima para baixo. Inclusive, todas as nossas teorias sobre os outros é de um ângulo também imperial, de alguém que subiu e olha de cima. E como ele olha de cima, não no horizontal, ele vai ver tudo distorcido. E aí ele vai escrever, e aí ele vai virar referência com todas as suas visões distorcidas daqui de cima, da crista, entende? Eu tenho uma história que eu fiz no projeto de desenho que chama Os Terceiros, me veio à mente agora, então. Às vezes não gosto de falar que é meio polêmico, mas os terceiros ele fala sobre os dinossauros, os humanos e os terceiros, como se eles ainda viessem, entende? Então, nesse projeto de desenho, eu conto uma história em que o terceiro com o seu pai dois seres, um que é pai e o outro que é filho, mas é outra espécie, não é humano, é o terceiro. Daí o filho pergunta pro pai, ele pergunta do ser humano, o que aconteceu, né? Ah, como os dinossauros, eles tiveram seu tempo e passou. E nós também, né? O pai fala pra ele. Tudo na natureza tem um tempo, início, meio e fim. A hora que acaba o tempo, né? Acaba. Essa é a minha visão horizontal das coisas, entende? Não sei explicar isso. Que a gente não está no topo, a gente está na horizontal. Assim como no Éden. Eu vejo muito mais no Éden do que hoje, a visão de hoje até. Como você vê do meu maço? Não, olha lá. Ele se bate você. Mas você vê, por exemplo, se for falar de sociedade, problemas sociais, por exemplo, no primeiro mundo eles têm muito menos problemas, né? É um país muito mais seguro, o primeiro mundo, porque eles têm mais essa horizontalidade, né? Não é aquela pirâmide, né, que os pobres ficam na base. Peraí. Ai. Eu tenho alguns poucos contos sobre a natureza. Quero produzir muito mais. Aliás, quero poder compartilhar, porque eu não quero guardar para mim tudo isso, né? Quero trazer isso para vocês.
é tão diferente que é normal que eu me sinta um pouco incompreendida, injustiçada, mas é porque é uma coisa totalmente nova, né? E eu já me peguei pensando assim, por que compartilhar uma coisa se ninguém vai entender? Por que compartilhar uma coisa se as pessoas vão achar, sei lá, debochar? Simplesmente não vão caber na cabeça delas, né? Não é a nossa missão de vida, não é pelo outro, é por nós, entende? Eu tô vendo Jesus na cruz. Quando ele fez o sacrifício, para ele completar até o final da crucificação e depois ele ressuscitar, ele teve que continuar por ele mesmo. Porque se for pelo outro, ele ia falar: opa, eles não merecem. Mas ele fez sim pela identidade dele, por ele, pelo indivíduo Jesus. Tanto o homem histórico, natural que ele foi, quanto a divindade Jesus. Ele, o Filho de Deus e o próprio Deus, sabe? Parte da Trindade. Então, algum momento, ou vários momentos, ou a vida inteira, você vai ter que continuar fazendo algo, sendo quem você é, insistindo por você. Claro, com Deus, né? Mas vai ser muitas vezes aquela andorinha que vai fazer o verão sozinha assim. Vai. Tudo que é novo é difícil, né? Ainda mais se a gente já tá viciado a pensar de uma certa maneira, entende? Tudo que é novo parece loucura. Tá vivendo a mente. Sempre me vem, né? Aquele cientista que disse que o Sol não girava em torno da Terra. E ele foi taxado como louco. Eu nem sei se ele foi condenado à morte, acho que sim. Então, essa horizontalidade em que o ser humano é importante, mas as outras espécies também são, e a maneira, as nossas verdades sobre eles são parciais e são suspeitas, entende? Por exemplo, eu posso chegar aqui e falar mal de alguém, mas muito. Mas essa pessoa não poderia falar algo de mim, entende? Então é como se fosse coisas parciais, entende, né? Existe o imparcial, existe o parcial no qual você tem algum interesse naquilo, entende? Então comecei a pensar, e do lado de lá, como que eles olham para nós? Porque eles são a maioria. Nós somos a minoria. Por que nós somos a minoria? Porque existem quantas espécies? Sei lá, milhões de espécies, hein? Entre, sei lá, quantos milhões de espécies tem. Então nós somos a minoria. É claro que nós temos algo... Não, que a gente chama de raciocínio lógico. Ai, vou ter que desligar já, essa luz tá dando minha vista.
E existe algo que chama... Tá ficando vermelha a minha vista. Vou ter que terminar logo. Vou ver se eu falo essa palavra depois. Ó. Calma. Ai, me deu branco. Vou ler a palavra então. Joabe, cuja mãe era Zeruia, soube que o rei Davi estava sentindo muita saudade de Absalão. Então mandou buscar uma mulher esperta que morava na cidade de Tecô e disse: finja que está de luto, vista suas roupas de luto, então penteie os cabelos. Faça de conta que você já está de luto há bastante tempo, então vá falar com o rei e diga a ele o que eu vou dizer a você. Ah, tá. É isso, vou fechar com isso. Nós falamos de um tal de pensamento lógico, que é nosso raciocínio, assim como eu fiz todo o vídeo aqui, o quê? No raciocínio lógico, né? Explicando, tentando explicar, ponderando, isso é o raciocínio lógico, né? E nós temos a experiência, né? Que é a vivência, né? Sei lá, pisar na terra, tomar um banho de rio, perder alguém, um luto, né? É uma experiência. Tomar água, né? Eu falar, ontem eu tomei pouca água. É um raciocínio lógico, mas eu tô tomando água aqui é uma experiência. Aqui, nessa passagem, ele vai falar sobre fingimento, sobre mentira, e justamente aqui que eu vou terminar falando dos animais. Eles têm instinto, eles têm a experiência, eles tomam água. Hoje minha filha tava falando que os macacos comem bananas. Eu perguntei para ela por que eles não usam roupas. E ela falou, eles não usam, eles comem bananas. E o cavalo, por que não usa roupa? Eles não usam roupa, eles comem milho. Quer dizer, é uma coisa que Deus tem me falado. Os animais não, desculpa, porque nós também somos. As outras espécies, elas andam pelo fluxo da necessidade. E dentro de tudo isso não existe mentira. Eles não falam a nossa língua, mas eles falam a sua própria língua, cada um, quer dizer, comunicação. Sons com que... Oi. Tá, eu já coloco. Então, eles têm a incapacidade para mentira, para forjar, para pretender. Eu gosto de um verbo em inglês, pretending. Eu pretendo, eu finjo. E agora... O raciocínio lógico humano, ele foge do instinto, que o instinto, ele é criado por Deus para nossa sobrevivência, né? Então, tem um raciocínio instintivo, mas as outras espécies, elas têm sentimentos. Elas pensam sim, só que elas não têm essa capacidade de mentir, de forjar, de acreditar numa mentira como nós temos. Nós elencamos uma mentira e quanto mais se repete aquela mentira, ela se torna verdade, ela cega. Mamãe. E o seu cérebro, ele ocorre uma morte cerebral. Mamãe, em relação Mamãe. Oi? Posso subir também? Não. Não, filho. É isso, gente. Nós somos muito importantes para Deus, mas nós somos irmãos da natureza, né? Quando Deus criou Adão, ele tá ali para dar nome às coisas e para ter o domínio, mas é o domínio daquele que cuida. Eu já falei isso aqui, né? É o domínio daquele que cuida, não daquele que abusa, escraviza. E eu não vou entrar hoje sobre a fala, o que eu penso, mas eu falei no outro dia no vídeo que
que uma das coisas do autista, pelo menos eu, né, começo a tirar o que você está falando para observar mais o corpo, o ambiente, a realidade. Eu pego isso, pego as coisas e comparo com a minha vivência, com o que eu vi, com o que está acontecendo. E o que eu reparei? Que a minha filha mesmo, ela repara muito nas minhas expressões, né, faciais. E parece que ao longo do tempo, conforme você estuda e vai adquirindo uma grande capacidade lógica, tendo mais de uma faculdade, mestrado, doutorado, enfim, você perde a capacidade de encontrar as mentiras. Lembra o início do vídeo? E se você não encontra a mentira, também você não encontra a verdade. Entende? Porque a lógica pela lógica, ela leva a mentira. Qualquer coisa que você escrever e convencer as pessoas, aquilo vai poder ser uma verdade mesmo, que seja mentira. E nós já vimos isso ao longo da história, né? Pessoas que criaram guerras, enfim, racismo. Mentiras que por um tempo se tornaram verdades e causaram grandes prejuízos para a humanidade, né? E os animais também, eles são prejudicados em muitas coisas nas quais nós acreditamos, entende? E é isso. Os consensos, eles viram dogmas e eles viram religião e muitas vezes você precisa bater de frente contra eles para encontrar. Eu mesmo quero saber por que tanto sofrimento no mundo, né? Por que tem que ser assim? É isso. Deus abençoe sua vida. Se inscreve no canal, curte o vídeo e até a próxima.